Porque o prefeito da capital, Ricardo Nunes, se manifestou sobre os ataques que Tarcísio de Freitas fez contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A Beatriz Manfredini tem mais detalhes para a gente. O que disse o prefeito então, Bia? Olha, Nonato, o prefeito disse que Tarcísio acabou perdendo as estribeiras em um momento ali de emoção, de acordo com ele, de tanto tentar a pacificação. Ricardo Nunes saiu em defesa do aliado ontem em agenda pública aqui na capital paulista. Isso porque, nos últimos dias, o prefeito de São Paulo vem defendendo a pacificação e chegou a pedir, inclusive, que os ministros do Supremo Tribunal Federal amolecessem o coração, dessem votos mais amáveis em prol dessa pacificação. E aí ele foi questionado justamente sobre o discurso de Tarcísio no 7 de setembro. Ele foi questionado se não foi um discurso duro e contrário à pacificação, uma vez que Tarcísio chegou a subir o tom pela primeira vez, saindo ali do normal dele, chamando Alexandre de Moraes, ministro do STF, de tirano. E aí foi essa justificativa, então, dada pelo prefeito. Ele disse que Tarcísio perdeu as estribeiras nesse momento ali de muita pressão, de muitas tentativas de diálogo e de pacificação. Chegou a dizer ainda que em outras manifestações foi Tarcísio quem fez a coordenação para evitar que placas e cartazes contra o Supremo Tribunal Federal aparecessem nos atos. A gente tem um trecho dessa fala do prefeito, vamos acompanhar. Como amigo pessoal do Tarcísio, ele foi um dos que mais vem dialogando com o ministro do Supremo. Ele tem conversado com todo mundo, pedindo pacificação. Foi um dos que, nas manifestações anteriores, foi um que coordenou muito para que não tivesse nenhum cartaz sobre STF, sobre ministros, e não tinha. Ou seja, sinalizando bastante de que era possível e necessário ter por todos os lados uma situação de amenizar e pacificar a situação. Eu acho que o que ele se sentiu foi de tanta luta, de tanta conversa, de tanto tentar, e as coisas foram só pressionando. Eu não estou aqui para avaliar a fala do governador Tarcísio, mas estou para dizer o seguinte, que em algumas situações as pessoas acabam perdendo um pouco as estribeiras de tanto tentar e ser frustrado nas tentativas de pacificação. A gente precisa pacificar. O prefeito também se solidarizou com Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama, disse que a cena dela chorando no ato e também falando sobre a revista do carro para a filha dela de 14 anos ir para a escola. Eram cenas bastante fortes e emocionantes e que realmente causavam, então, essa pressão, essa perda das estribeiras, como ele citou, nas pessoas. Por fim, o prefeito de São Paulo mudou um pouco de ideia, ficou um pouco em cima do muro ontem sobre a anistia. Ele chegou a dizer que não queria opinar se sim ou se não sobre esse projeto de lei, mas que tinha certeza sim que era necessário e justo o projeto ser pautado. Ele chegou a dizer que o mais democrático é que o projeto seja colocado em discussão na casa, para que aí sim todos os deputados federais tenham a chance de opinar se sim ou se não, mas evitou dar uma resposta concreta. E aí ressalto, Nonato, que essa foi uma mudança de comportamento aí nos últimos dias, até porque na própria semana passada a gente trouxe aqui, o prefeito disse em entrevista para mim que trabalharia com os deputados federais do partido dele, o MDB, em prol da anistia, para ajudar na aprovação da anistia na Câmara dos Deputados. Nonato. Beatriz Manfredini, muito obrigado pelas informações direto de São Paulo. Assunto para a gente trazer também o Túlio Nassa e a Deise Ciocário para comentar esse tema, essa fala do prefeito de São Paulo. O Deise, lembrando que até aliados do próprio governador Tarcísio chegaram a dizer que ele talvez tenha se excedido um pouquinho no fim de semana, talvez pelo calor ali daquela plateia que ele estava acompanhando, outros entendendo que já é o bichinho da possibilidade de ser candidato à presidência que atuou, e agora o prefeito dizendo que ele perdeu as estribeiras. O que houve? Nonato. Para onde a gente vai? Boa pergunta. O Tarcísio realmente ele se excedeu, tanto é que ele recuou um pouco, né? Ele mesmo recuou, ficou um pouco em silêncio e só agora ele retoma as articulações. Esse posicionamento do prefeito Ricardo Nunes, ele é muito, por mais que a gente não goste desses posicionamentos, abre aspas, em cima do muro, quando ele fala sobre o PL da anistia, que nem sim, nem não, mas o Congresso ele tem que pautar esse projeto, isso politicamente acaba funcionando muito bem em contextos polarizados, porque o que o prefeito faz é deixar o eleitor e os aliados em suspensão.
Então, ele não gera uma intransigência imediata numa questão que é tão tênue nesse momento e nenhum comprometimento de lealdades. Então, nesse momento, ele evita se posicionar, que é um desafio que o Tarcísio, a gente tem falado muito sobre isso, o Tarcísio tem e terá, caso ele seja candidato à presidência da República, que esse mais duro do bolsonarismo, o centro, e foi exatamente isso que o Ricardo Nunes evitou agora, né? Essa tensão. Então ele fica, não, tá bom, o Congresso que decide, eu não me comprometo com nada. E aí isso é um discurso que funciona muito bem nesses contextos polarizados, né? É o grande desafio do Tarcísio. Interromper, porque teu áudio tá com um probleminha, a gente vai arrumar. Enquanto isso, vamos ouvindo aqui a análise do Túlio Nassia também a respeito dessa certa mudança de perfil do governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, pelo menos a postura com que ele vinha se mostrando, né? Teve uma mudança aí de chave em algum momento. Na sua avaliação, Túlio, ele erra ou acerta, né, nessa estratégia de uma certa radicalização? Porque, de fato, ele mudou um pouco do perfil dele, né? Olha, Soraya, por incrível que pareça, mesmo na radicalização, no atual momento, em especial no 7 de setembro, ele acerta. Por quê? Tem um filósofo italiano, Carnelucci, que dizia o seguinte, que a verdade está no todo, mas o todo é muito para nós compreendermos. Então, o que acontece? Esse todo, ele precisa da união indissolúvel, como um amálgama entre o centro e a direita. E aí nós temos dois personagens importantes dessa união, que é o governador Tarcísio e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. O governador Tarcísio, no 7 de setembro, tinha uma missão a cumprir, que era resgatar o bolsonarismo em torno dele, que era pacificar as pressões que Eduardo Bolsonaro fazia, que Silas Malafaia fazia, em relação a uma postura mais enérgica do governador. Então ele foi no 7 de setembro e cumpriu a missão de trazer de volta o bolsonarismo em torno dessa possível candidatura de 2026. E, de outro lado, o Ricardo Nunes, não nos esqueçamos, é um ator de centro, né? Um prefeito do MDB. Então, ele, Ricardo Nunes, acena para o centro, agora tentando suavizar o discurso, tentando amenizar, dizendo, olha, Tarcísio excedeu um pouco nas palavras, mas ele também estava sensibilizado. Então, Ricardo Nunes faz o jogo de cena para o centro, ou seja, puxando para a moderação, puxando já para um momento mais equilibrado. Por quê? Porque o momento agora é de convencimento do centro em torno do PL da anistia. Então, essa relação dos dois é nada mais, nada menos do que aquilo que a gente já esperava. É o script, é o roteiro da política, Soraya. Obrigada, Túlio, também a Deise. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar.